A história de Abraão, também conhecido como Abrão, inicia-se com Deus chamando-o em Gênesis 12. Nesse momento crucial, Abraão recebe a instrução divina para deixar sua terra natal, sua parentela e sua casa. Em resposta à obediência de Abraão, Deus promete abençoá-lo, tornando-o uma grande nação e prometendo bênçãos a todas as famílias da terra através dele. Abraão, juntamente com sua esposa Sarai, posteriormente chamada Sara, e seu sobrinho Ló, embarca em uma jornada em direção à terra de Canaã, conforme a orientação divina. Essa jornada é marcada por desafios e provações, mas Abraão demonstra uma fé inabalável ao confiar nas promessas de Deus. Diante da ausência de filhos, Sarai sugere que Abraão tenha um filho com sua serva Agar, para cumprir a promessa divina de uma descendência numerosa. Agar, então, engravida de Abraão, dando à luz Ismael. Contudo, essa solução pragmática para a falta de descendência não é a resposta definitiva para a promessa de Deus. Ismael nasce dessa união, mas Deus reitera que a promessa será cumprida por meio de um filho nascido de Sara. Isaque, o filho da promessa, finalmente vem ao mundo, consolidando a continuidade da aliança divina. A dinâmica familiar torna-se complexa à medida que conflitos surgem entre Sarai e Agar. Quando Sarai finalmente concebe e dá à luz Isaque, a tensão aumenta. Sentindo-se ameaçada pela presença de Ismael, Sarai pede a Abraão que expulse Agar e seu filho. Agar e Ismael são lançados no deserto enfrentando uma situação desesperadora. No entanto, Deus intervém para cuidar deles. Em um momento de angústia, quando a água se esgota, Deus aparece para Agar, revelando um poço e prometendo tornar Ismael uma grande nação. Em um teste supremo de fé, Deus pede a Abraão que sacrifique seu amado filho Isaque. Abraão, movido pela sua devoção a Deus, está disposto a obedecer. No entanto, Deus, vendo a fidelidade e submissão de Abraão, providencia um carneiro como substituto no último momento, demonstrando sua provisão e cuidado. Ismael cresce no deserto e torna-se hábil com o arco e flecha. Sua vida é marcada pela promessa divina de se tornar uma grande nação. Eventualmente, ele se casa com uma mulher egípcia, estabelecendo sua própria linhagem. A história continua com a tristeza da morte de Sara, marcando um novo capítulo na vida de Abraão. Determinado a honrar sua esposa, Abraão adquire uma parcela de terra em Hebrom para sepultá-la, destacando a importância da família e do cuidado prestado aos entes queridos. A vida de Abraão é pontuada por diversas jornadas, encontros com Deus e experiências que moldam a fé do patriarca. Ele vê a união de Isaque com Rebeca e testemunha o início da próxima geração, cumprindo assim as promessas divinas de uma descendência abundante. Mais tarde, durante o enterro de Abraão, Ismael é mencionado como um dos filhos de Abraão, indicando uma reconciliação entre pai e filho após os desafios enfrentados no passado. A história de Agar e Ismael destaca as complexidades das decisões humanas em relação às promessas divinas. Ela também ilustra a providência de Deus ao cuidar daqueles que são rejeitados e marginalizados. Essa parte da narrativa mostra como, mesmo em meio a conflitos humanos e circunstâncias difíceis, Deus continua a guiar e abençoar de maneiras surpreendentes. A história de Abraão é rica em significado espiritual e moral, refletindo valores como fé, obediência e confiança nas promessas divinas. Essa narrativa continua a ressoar através das tradições religiosas, inspirando gerações a seguir um caminho de devoção e confiança em Deus. A história de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, acompanha-o em sua jornada em direção à terra de Canaã. Ambos prosperam, mas à medida que suas riquezas aumentam, surge a necessidade de separação devido a desentendimentos entre os pastores de Abraão e Ló. Ló decide se estabelecer na fértil planície perto da cidade de Sodoma, conhecida por sua impiedade. A escolha de Ló o coloca em um ambiente moralmente desafiador, pois Sodoma é uma cidade marcada por práticas condenáveis.
Sodoma é envolvida em uma guerra e Ló é capturado. Abraão, em um ato de lealdade familiar, reúne um exército para resgatar Ló e os habitantes de Sodoma. O rei de Sodoma oferece a Abraão parte dos despojos, mas ele recusa, preferindo depender unicamente das bênçãos de Deus. Mais tarde, Sodoma é condenada devido à sua depravação, e Deus revela a Abraão que destruirá a cidade. Abraão intercede por Sodoma, buscando a misericórdia divina. Deus concorda em poupar a cidade se encontrar um número suficiente de pessoas justas, mas, infelizmente, a cidade é destruída. Durante a fuga de Sodoma, Ló, sua esposa e suas filhas são instruídos a não olhar para trás enquanto a cidade é destruída. No entanto, a esposa de Ló desobedece a essa ordem e olha para trás, testemunhando a destruição de Sodoma e Gomorra. Como consequência direta de desafiar a ordem divina, a esposa de Ló se transforma em uma estátua de sal. Essa transformação drástica e simbólica destaca a seriedade das instruções divinas e serve como um alerta sobre os perigos da desobediência. Ló enfrenta dificuldades mesmo após a destruição de Sodoma. As escolhas de suas filhas levam a eventos perturbadores, evidenciando as consequências de viver em um ambiente moralmente comprometido. A história de Ló destaca as consequências das escolhas e a importância de permanecer fiel aos princípios morais. Embora tenha enfrentado desafios, Ló é mencionado nas Escrituras como justo, e seu legado se perpetua por meio de suas filhas. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal é um episódio significativo na narrativa bíblica, destacando a importância da obediência e a seriedade das advertências divinas. Esse evento continua a ser lembrado como uma lição espiritual sobre a necessidade de confiar e obedecer às orientações divinas, em vez de olhar para trás com relutância ou desobediência. A história de Ló, sobrinho de Abraão, oferece uma perspectiva sobre as escolhas e consequências na jornada da fé. Suas decisões e experiências, desde a separação de Abraão até a fuga de Sodoma, acrescentam nuances à narrativa geral e destacam a importância da fidelidade aos princípios morais, mesmo em meio a ambientes adversos. Espero que você tenha aprendido muito com as histórias de Abraão, Ló e Agar, pois elas nos ensinam o quanto devemos obediência e temor ao nosso Deus. Obrigado por nos assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like para receber mais histórias bíblicas. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.